Olá, Clube M3, continuando nossa leitura aqui, começaremos agora o capítulo 7 do livro Barriga de Trigo, de William Davis. Um país de diabéticos, o trigo e a resistência à insulina. Eu já a agredi, já a arrasei e a ataquei com palavrões. Vamos agora enfrentar essa coisa chamada diabetes. E agora o próximo subtítulo, O Dono da Bola. Quando eu era criança, em Lake Hiawatha, Nova Jersey, minha mãe costumava apontar para uma pessoa ou outra e declarar que ele ou ela era o dono da bola. Esse era o título que ela dava às pessoas dali que acreditavam ser muito importantes em nossa pequena cidade de 5.000 habitantes. Uma vez, por exemplo, o marido de uma de suas amigas não parava de falar sobre como poderia resolver todos os males do país se conseguisse ser eleito presidente. Apesar de estar desempregado, ter perdido 2 dentes incisivos e ao longo de 2 anos ter sido preso 2 vezes por dirigir alcoolizado, por isso minha mãe gentilmente passou a chamá-lo de o dono da bola. O trigo também é o líder de um grupo indesejável, o pior carboidrato da turma, aquele com maior probabilidade de nos levar pelo caminho do diabetes. O trigo é o dono da bola, o chefão entre os carboidratos. Bêbado, com mau hálito, sem tomar banho e ainda com a mesma camiseta da semana passada. O trigo é alçado à categoria especial de saudável grão integral, entre aspas, né? E carboidrato complexo, rico em fibras, e todos os órgãos oficiais, por todos os órgãos oficiais que dão conselhos sobre dietas. Como o trigo possui a incrível capacidade de aumentar de imediato os níveis de glicose no sangue, o que dá início à montanha-russa de glicose e insulina que estimula o apetite, de produzir exorfinas que atuam no cérebro e geram dependência de provocar o aumento e de provocar o aumento de gordura visceral, ele é o único alimento essencial a ser eliminado da dieta em um esforço sério de prevenção, redução ou erradicação do diabetes. Você poderia eliminar nozes ou pecãs de sua vida, mas isso não diminuiria o risco de diabetes. Poderia eliminar o espinafre e os pepinos sem efeito algum sobre o risco de diabetes. Poderia banir de seu cardápio toda a carne de porco ou de boi, ainda assim não obteria nenhum resultado nesse sentido. Mas você poderia eliminar o trigo da sua dieta, deflagrando assim todo um efeito dominó de mudanças. Menos crise de aumento de glicose no sangue, nenhuma exorfina para estimular o impulso de comer mais, nenhum acionamento do ciclo do apetite regulado pela glicose e pela insulina. E se o ciclo da glicose e da insulina não se inicia, o apetite não é estimulado, a não ser pela genuína necessidade fisiológica da alimentação, e não pelo prazer dos excessos. Se o apetite diminui, a ingestão calórica também diminui, a gordura visceral desaparece, a resistência à insulina atenua-se e os níveis de glicose no sangue caem. Diabéticos podem tornar-se não diabéticos, pré-diabéticos podem deixar de sê-los. Todos os fenômenos associados ao metabolismo falho da glicose regridem, aí incluídos a hipertensão, fenômenos inflamatórios, glicação, níveis de partículas pequenas de LDL e de triglicerídeos. Em suma, basta eliminar o trigo da dieta para reverter uma constelação de fenômenos que, caso contrário, resultariam em diabetes, com todas as consequências desse transtorno para a saúde, mais 3 ou 4 medicamentos, quando não 7, e menos alguns anos de vida. Meu Deus. Pense um pouco nisso. São substanciais os custos em termos pessoais e sociais de alguém que desenvolve diabetes. Em média, uma pessoa com diabetes cuja doença foi diagnosticada aos 50 anos de idade tem despesas diretas e indiretas com atendimento de saúde entre 180 mil e 250 mil dólares e morre 8 anos mais cedo do que alguém sem esse transtorno. Você sacrifica a essa doença o equivalente em dinheiro a $250.000 e em anos de vida a metade do tempo que passou acompanhando o crescimento de seus filhos, uma doença causada em grande parte pelos alimentos, em particular uma lista específica de alimentos. E o dono da bola desse time é o trigo. Os dados clínicos que documentam os efeitos sobre o diabetes decorrem da eliminação do trigo da dieta
Os dados clínicos que documentam os efeitos sobre o diabetes decorrentes da eliminação do trigo da dieta ficam um pouco indefinidos pela inclusão do trigo na categoria mais ampla dos carboidratos. Em geral, as pessoas que se preocupam com a saúde e seguem as recomendações dietéticas convencionais de reduzir as gorduras e ingerir mais grãos integrais saudáveis consomem aproximadamente 75% de suas calorias de carboidratos na forma de produtos do trigo. Essa confraternização com a turma do dono da bola é mais que suficiente para levá-lo pelo caminho de elevados custos médicos, complicações para a saúde e redução do tempo de vida resultantes do diabetes. No entanto, também significa que se você nocautear o chefe, o bando se dispersa. Urina com sabor de mel. O trigo e o diabetes estão muito entrelaçados. Sob muitos aspectos, a história do trigo é também a história do diabetes. Onde existe trigo, existe diabetes. Onde existe diabetes, existe trigo. É um relacionamento tão íntimo quanto da rede McDonald's com os hambúrgueres. Contudo, foi só na Idade Moderna que o diabetes deixou de ser uma doença exclusiva de ricos ociosos para atingir todas as classes da sociedade. O diabetes tornou-se a doença do homem comum. No Neolítico, quando os natufianos começaram a colher o trigo selvagem, acorn, o diabetes era praticamente desconhecido. Sem dúvida, ele também era desconhecido no Paleolítico, nos milhões de anos que precederam as ambições agrícolas dos natufianos do Neolítico. Os registros arqueológicos e as observações da sociedade de caçadores-coletores contemporâneos sugerem que os humanos quase nunca desenvolviam diabetes, nem morriam de complicações diabéticas, antes que os grãos se tornassem presentes na dieta. Há evidências arqueológicas de que a adoção de grãos na dieta humana foi acompanhada do aumento do número de casos de infecção e doenças ósseas como a osteoporose, de maior mortalidade infantil e de redução no tempo de vida, bem como o diabetes. O papiro de Ebers, por exemplo, de 1534 a.C., descoberto na necrópole de Tebas, no Egito, remonta ao período em que os egípcios incorporaram o trigo à sua dieta. Descreve a excessiva produção de urina, característica do diabetes. O diabetes do adulto tipo 2 foi descrito no século V a.C. pelo médico indiano Sushruta, acho que é assim que se lê, que o chamou de Madhumera, ou urina semelhante ao mel. Por causa do seu sabor doce, sim, ele diagnosticava o diabetes provando a urina e da atração que a urina dos diabéticos exercia sobre formigas e moscas. Sushruta, também de modo premonitório, atribuía o diabetes à obesidade e à inatividade, recomendando tratamentos como exercícios físicos. O médico grego Areteus deu a esse misterioso transtorno o nome de diabetes, que significa urinar como um sifão. Muitos séculos mais tarde, outro especialista em diagnósticos que provava a urina, o Dr. Thomas Willis, acrescentou mellitus, cujo significado é com sabor semelhante ao do mel. Isso mesmo, produzir urina como um sifão e urina doce como mel. Você nunca mais vai olhar do mesmo jeito para a sua tia diabética. A partir da década de 1920, o tratamento do diabetes deu um enorme passo adiante com a administração de insulina, o que de fato salvou a vida de crianças diabéticas. As crianças diabéticas apresentam lesões nas células beta do pâncreas, as células produtoras de insulina, o que prejudica sua capacidade de produzir esse hormônio. Sem controle, a glicose no sangue sobe a níveis perigosos, atuando como diurético, provocando a perda de água pela urina. O metabolismo fica prejudicado, já que a glicose não consegue entrar nas células do corpo em decorrência da falta de insulina. A menos que a insulina seja administrada ao diabético, desenvolve-se um transtorno chamado cetoacidose diabética, seguido de coma e morte. A descoberta da insulina conquistou para o médico canadense Sir Frederick Banting o Prêmio Nobel em 1923 e deu início a um período em que todos os diabéticos, crianças e adultos eram medicados com insulina. Embora a descoberta da insulina tenha realmente salvado a vida de crianças, ela direcionou a compreensão do diabetes de adultos para um rumo equivocado por muitas décadas. Depois que a insulina foi descoberta, permaneceu pouco nítida a distinção entre o diabetes do tipo 1 e o do tipo 2. Foi uma surpresa. Portanto, quando na década de 1950 descobriu-se que os diabéticos adultos do tipo 2
enquanto não atingisse fases avançadas da doença, não são carentes de insulina. Na realidade, a maioria dos diabéticos adultos do tipo 2 produz grande quantidade desse hormônio, em níveis muito superiores ao normal. Foi somente na década de 1980 que o conceito de resistência à insulina foi descoberto, o que explicou por que diabéticos adultos apresentavam níveis anormalmente altos de insulina. Infelizmente, a descoberta da resistência à insulina não conseguiu iluminar o mundo médico quando, a partir da década de 80, a teoria de que se devia reduzir as gorduras totais e as gorduras saturadas da dieta levou a uma procura nacional pelos carboidratos. Em especial, essa teoria fez surgir a ideia de que o consumo dos grãos integrais saudáveis resgataria a saúde dos norte-americanos, que estaria ameaçada pelo consumo excessivo de gorduras, e inadvertidamente levou a uma experiência de 30 anos de duração acerca do que pode acontecer com as pessoas que reduzem as gorduras da dieta, mas substituem as calorias de gordura por grãos integrais saudáveis, como o trigo. Resultado: ganho de peso, obesidade, abdômenes protuberantes por causa da gordura visceral, pré-diabetes e diabetes numa escala jamais vistas até então, afetando igualmente homens e mulheres, ricos e pobres, herbívoros e carnívoros, estendendo-se a todas as raças e idades, todos produzindo urina como um sifão, urina doce como mel. O país dos grãos integrais. Ao longo dos séculos, o diabetes em adultos ocorria principalmente entre os privilegiados que não precisavam caçar para comer, cultivar a terra também, nem preparar as próprias refeições. Pense em Henrique VIII, obeso e com gota, ostentando uma cintura de 1,37 m, empanturrando-se todas as noites com banquetes complementados com marzipãs, pães, sobremesas e cerveja. Foi somente durante a segunda metade do século XIX e no início do século XX, quando o consumo da sacarose, o açúcar comum, aumentou em todas as camadas sociais, desde o operariado, que o diabetes se tornou mais disseminado. A transição do século XIX para o século XX, portanto, assistiu a um aumento no número de casos do diabetes, que então permaneceu estável por muitos anos. Na maior parte do século XX, a incidência do diabetes do adulto nos Estados Unidos manteve-se relativamente constante, até meados da década de 80. Foi então que a situação, de repente, se deteriorou. Aqui tem uma tabela, né? Ele vai dar aqui esse aumento, né? Então, quem estiver acompanhando aí com o livro vai encontrar essa tabela aqui, né? Que ele dá aqui a percentagem de adulto norte-americano com diabetes de 1980 até 2009. E aqui fala que o final da década de 1980 assinalou uma acentuada tendência de elevação, com marcantes pontos máximos em 2009 e 2010. Aqui não mostra no gráfico, mas ali ainda ele continua e aumenta mais ainda. E aí tem aqui a fonte também dessa pesquisa. Atualmente o diabetes é epidêmico, tão comum como fofocas de jornais sensacionalistas. Em 2009, 24 milhões de norte-americanos eram diabéticos, número que representa um aumento explosivo em comparação com apenas alguns anos antes. O número de norte-americanos com diabetes está crescendo mais rápido que o de qualquer outra doença, com exceção da obesidade, se você considerar a obesidade uma doença. Se você mesmo não for diabético, é provável que tenha amigos, colegas de trabalho, vizinhos que são diabéticos. Dada a incidência extremamente alta entre os idosos, é provável que seus pais sejam ou tenham sido diabéticos. E o diabetes é apenas a ponta do iceberg. Para cada diabético, estão esperando nos bastidores 3 ou 4 pessoas com pré-diabetes, o que inclui as seguintes perturbações: alteração na glicose em jejum, alteração da tolerância à glicose ou síndrome metabólica. Dependendo da definição usada, uma incrível proporção entre 22% e 39% de todos os adultos norte-americanos é pré-diabética. A soma de todas as pessoas com diabetes ou pré-diabetes em 2008 era de 81 milhões, o que corresponde a 1 em cada 3 adultos com mais de 18 anos. Isso é mais do que a população dos Estados Unidos em 1900, considerando adultos e crianças, diabéticos e não diabéticos. Se somarmos também as pessoas que ainda não se encaixam em todos os critérios para diagnósticos de pré-diabetes, mas que apresentam altos níveis de glicose no sangue pós-prandial, nível elevado de triglicerídeos, partículas pequenas de LDL e baixa reação à insulina ou resistência à insulina,
fenômeno que pode ainda resultar em doenças cardíacas, cataratas, doenças nos rins e, com o tempo, diabetes, descobriríamos poucas pessoas nos tempos atuais que não estão nesse grupo, incluindo crianças. Essa doença, o diabetes, não se resume a ser gordo e precisar tomar medicamentos. Ela leva a complicações graves, como a falência renal. 40% das falências renais são causadas por diabetes. E a amputação de membros. Também são realizadas mais amputações de membros em razão do diabetes do que por qualquer outra doença não traumática. O assunto é realmente sério. A ampla democratização de uma doença anteriormente incomum é um fenômeno moderno assustador. A recomendação generalizada para detê-la? Faça mais exercícios, belisque menos e consuma grãos integrais saudáveis. Agressão ao pâncreas. Em paralelo à explosão do diabetes e pré-diabetes, houve um aumento do número de pessoas com sobrepeso ou obesas. Na realidade, seria mais correto dizer que a explosão do diabetes e pré-diabetes foi em grande parte causada pela explosão dos casos de sobrepeso e obesidade, já que o ganho de peso leva a uma alteração na sensibilidade à insulina e a uma probabilidade maior de deposição excessiva de gordura visceral. Condições fundamentais para o surgimento do diabetes. Quanto mais os norte-americanos engordarem, maior será o número dos que desenvolverão pré-diabetes e diabetes. Em 2009, 26,7% dos adultos norte-americanos, ou 75 milhões de pessoas, se encaixavam na categoria obeso, isto é, tinham um índice de massa corporal, ou IMC, superior ou igual a 30. E uma quantidade ainda maior de pessoas estava na categoria sobrepeso, com IMC de 25 a 29,9%. IMC não é porcentagem, é 29,9%. Nenhum estado norte-americano conseguiu cumprir, nem está perto de cumprir a meta de 15% para a obesidade da população proposta na convocação para a ação no sentido de prevenir e reduzir sobrepeso e obesidade. Isso foi emitido pelo Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos. Em consequência disso, o Departamento de Saúde Pública vem ressaltando repetidamente que os norte-americanos precisam aumentar seu nível de atividade física, comer alimentos com menos gorduras e, isso mesmo, aumentar seu consumo de grãos integrais. E aqui novamente um gráfico. Esse gráfico fala da tendência de obesidade e sobrepeso em norte-americanos de 1960 a 2008. O sobrepeso corresponde a um IMC de 25 a 30, a obesidade ao IMC maior que 30, a obesidade extrema, ao IMC igual ou maior que 35, e embora a porcentagem de norte-americanos com sobrepeso tenha permanecido estável, a de norte-americanos obesos aumentou muito, e a dos extremamente obesos também cresceu num ritmo alarmante. E aqui está esse gráfico aqui com esses marcadores. O ganho de peso, pode-se prever, deve ser acompanhado da manifestação do diabetes e do pré-diabetes, embora o peso exato em que essas condições se desenvolvem, fator de risco genético, possa variar de um indivíduo para o outro. Uma mulher de 1,65 m poderia desenvolver o diabetes ao atingir o peso de 109 kg, enquanto outra mulher da mesma altura poderia manifestar a doença quando chegasse aos 64 kg. Esse tipo de variação é determinada por fatores genéticos. Os custos econômicos desse tipo de tendência são estarrecedores. Ganhar peso tem um custo extraordinariamente elevado, seja pelos gastos com atendimento de saúde, seja pelos danos à saúde individual. Algumas estimativas indicam que, ao longo dos próximos 20 anos, uma incrível porcentagem de 16 a 18% dos custos com atendimento de saúde será despendida com problemas que são consequência do excesso de peso. Não com anomalias genéticas, defeitos de nascença, doenças psiquiátricas, queimaduras ou com transtorno do estresse pós-traumático em virtude de horrores da guerra. Não, simplesmente porque as pessoas engordaram. O custo decorrente do fato de os norte-americanos estarem se tornando obesos agiganta-se em comparação com os gastos com o câncer. Será gasto mais dinheiro com as consequências da obesidade sobre a saúde do que com a educação. Existe, porém, outro fator que segue paralelamente às tendências do diabetes. Você já adivinhou o consumo de trigo.
Seja por conveniência, por causa do sabor ou em nome da saúde, os norte-americanos tornaram-se irremediáveis triticólicos, ou seja, consumidores compulsivos de trigo. Triticólicos, olha que interessante. Com um aumento de 11,8 quilos desde 1970 no consumo anual per capita do produto do trigo. Pão branco com farinha integral, macarrão feito de trigo duro, enfim, né, vários produtos. Se calcularmos a média do consumo nacional de trigo, incluindo todos os norte-americanos, bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, o norte-americano médio consome 60 kg de trigo por ano. Ressalta-se que 60 kg de farinha de trigo equivalem a aproximadamente 200 pães de forma ou um pouco mais de meio pão de forma por dia. É claro que isso significa que muitos adultos comem bem mais que isso, já que nenhum bebê ou criança pequena, incluídos no cálculo da média, consome 60 kg de trigo por ano. Mesmo assim, os bebês comem trigo, as crianças comem trigo, os adolescentes, adultos e idosos comem trigo. Cada grupo tem sua preferência. Comida pronta para bebês e biscoitos no formato de bichinhos, biscoitos e sanduíches recheados com manteiga de amendoim, pizzas e biscoitos de chocolate com recheio de creme branco, macarrão integral, pão de grãos integrais, torradas e bolachas salgadas. No fim, porém, é tudo a mesma coisa. Paralelamente ao aumento do consumo, temos também a silenciosa substituição do trigo produzido pela espécie Triticum aestivum de 1,20 m de altura por linhagens de trigo anão de elevada produtividade, com novas proteínas do glúten não consumidas anteriormente por seres humanos. Em termos fisiológicos, a relação entre o trigo e o diabetes faz todo sentido. Produtos feitos com trigo dominam nossa dieta e fazem a concentração da glicose no sangue subir a níveis mais altos do que o fazem praticamente todos os outros alimentos. Isso torna mais altos os valores medidos, como o da HbA1c, que reflete a média de glicose no sangue nos anos 60, nos 60 a 90 dias anteriores. Se o ciclo da glicose e da insulina atingem altos níveis algumas vezes por dia, ocorre deposição de gordura visceral. A gordura visceral, ou barriga de trigo, está intimamente associada à resistência à insulina, que por sua vez eleva ainda mais os níveis de glicose e de insulina. A fase inicial do aumento de gordura visceral do diabetes é acompanhada de um aumento de 50% no número de células beta do pâncreas, as células responsáveis pela produção de insulina, uma adaptação fisiológica para atender às enormes exigências de um corpo com resistência a esse hormônio. Mas essa adaptação tem limite. Altos níveis de açúcar no sangue, como os que ocorrem depois que consumimos um delicioso bolinho recheado com cranberry na viagem de carro até o trabalho, provocam o fenômeno da glicotoxicidade, danos reais às células beta do pâncreas, produtoras da insulina, resultantes do alto nível de glicose no sangue. Quanto mais alta a glicemia, maior o dano às células beta. O efeito é progressivo e tem início a partir de um nível de glicose de 100 mg por decilitro, valor que muitos médicos classificam como normal. Depois de 2 fatias de pão de trigo integral com peito de peru de baixo teor de gordura, uma medição característica da glicose no sangue num adulto não diabético seria de 140 a 180 mg por decilitro, mais que suficiente para dar cabo de algumas preciosas células beta, que nunca serão substituídas. Suas pobres e vulneráveis células beta do pâncreas também são destruídas pelo processo de lipotoxicidade, isto é, a perda de células beta em decorrência do aumento de concentração no sangue de triglicerídeos e de ácidos graxos, como os que se desenvolvem a partir da ingestão repetida de carboidratos. Lembre-se de que uma dieta que privilegia os carboidratos resulta no aumento das partículas de colesterol VLDL e dos triglicerídeos, que persiste tanto logo após a refeição como no intervalo entre as refeições, condições que exacerbam ainda mais o desgaste lipotóxico das células beta do pâncreas. Os danos ao pâncreas são ainda agravados por fenômenos inflamatórios, como a lesão oxidativa, a leptina, a leptina, várias interleucinas e o fator da necrose tumoral, todas resultantes do viveiro de inflamação que é a gordura visceral, todos característicos de estados pré-diabéticos e diabéticos.
Com o tempo, a repetição dos golpes traiçoeiros de glicotoxicidade, lipotoxicidade e destruição inflamatória, as células beta murcham e morrem e aos poucos o número de células fica reduzido a menos de 50% da quantidade normal inicial. É nesse momento que o diabetes se estabelece de modo irreversível. Resumindo, os carboidratos, especialmente aqueles semelhantes aos dos produtos do trigo, que aumentam mais drasticamente os níveis de glicose e de insulina no sangue, acionam uma série de fenômenos metabólicos que acabam por levar a uma perda irreversível da capacidade do pâncreas de fabricar insulina, ou seja, o diabetes.